Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Hoje temos mais um episódio de Tomás, o Mestre, e vamos para a nona tese tomista. Qual é a nona tese tomista? É a segunda tese cosmológica, portanto, na oitava tese cosmológica, a primeira tese cosmológica, introduzimos o conceito de matéria, que nos ajudou a perceber o conceito de forma. Foi um episódio um bocado mais longo do que o normal para os episódios de Tomás o Mestre, foi à volta de 20 minutos. Porquê? Porque são conceitos novos, são conceitos importantes. Desta vez vamos voltar a falar desses dois conceitos, mas o episódio de introdução desses conceitos foi o último, portanto eu espero que desta vez o episódio seja mais breve. Então, recordando, na sétima tese, tínhamos visto que a criatura espiritual, portanto os anjos, são compostos acima, com a existência, a sua essência é composta com a existência, que é dada por Deus, por isso é que dizemos que é composto acima, e é composto abaixo, porque a sua substância é composta com os acidentes, que são coisas que podem mudar sem isso afetar o ser, a essência, lá está, do anjo, e por isso é que dizemos que são compostos abaixo. Mas dentro da essência não são compostos. Então vimos na oitava tese que a criatura corporal é composta tem essas duas composições, acima com a existência, abaixo com os acidentes, mas dentro da própria essência as criaturas corporais são compostas de matéria e forma. Vimos que a matéria estava do lado da potência e que a forma estava do lado do ato. Okay? Portanto, a matéria está em potência a receber a forma e a forma é o que faz com que a matéria exista em ato. Nós vimos isto. Hoje, na nona tese, vamos entender um bocadinho melhor como é que estas duas partes, forma, matéria, se relacionam com o todo, que é o composto, que é a própria criatura corporal. Então, diz a nona tese: daquelas duas partes, nenhuma tem por si mesma ser, nenhuma por si mesma se produz ou corrompe, nem tem lugar num predicamento, a não ser redutivamente como princípio substancial. Portanto, há quatro coisas para ver aqui: que nenhuma tem por si mesma ser, que nenhuma por si mesma se produz ou corrompe, que nenhuma tem lugar num predicamento, e depois o adendo final, a não ser como princípio substancial. Então, nenhuma tem por si mesma o ser. O que é que isto significa? Esta tábua de madeira, okay, que ainda tem a etiqueta aqui atrás, esta tábua de madeira, que já não tem etiqueta aqui atrás, quem está a ouvir só e não a ver, tem de imaginar uma tábua de madeira no qual podemos pôr, sei lá o que é, comida ou o que for. Eu uso como base de copos para não pôr o copo diretamente na mesa. Este pedaço de madeira, esta tábua de madeira, é uma criatura corporal. Portanto, ela é composta de matéria e forma. A forma é aquilo que configura a matéria, portanto é o que faz com que tenha esta forma geométrica, sim, mas também estas cores, esta rigidez, esta densidade, etc, etc, este peso, etc, etc, etc. Agora, o que é que existe? A madeira existia antes de existir tábua, sim. Okay? A madeira existia antes de existir a tábua. Mas a madeira não existia sem forma. Tinha outra forma qualquer.
Okay? Desde que era uma árvore já tinha uma forma, passou a ser um tronco que continuava a ter uma forma, a madeira nunca existiu sem forma. Okay? Portanto, a matéria sem forma não existe. Vamos tentar imaginar o que é matéria, mas sem nenhum dos atributos dados pela forma. A cor, a dureza, a forma geométrica, a densidade, a quantidade. É impossível. A forma, nós vimos que a matéria era a potência dentro da essência, e que a forma é o ato dentro da essência. Portanto, a matéria de si é pura potência. Se é pura potência, não existe em ato. Portanto, não pode haver, embora tenha de haver matéria primeira, matéria pura, ela só existe nas coisas. Ou seja, isto é feito de madeira, a madeira é feita das moléculas que foram feitas de madeira, essas moléculas são feitas de átomos, esses átomos, e por aqui vamos, tem de haver uma matéria primeira, mas essa matéria primeira não pode existir por si mesma. Okay? Portanto, a matéria por si não tem ser, mas a forma também não. Não é que existe esta forma geométrica e estas cores, esta configuração de matéria, a forma, é a configuração da matéria, portanto só existe na matéria. Certo que existem formas puras, que existem sem matéria. Existe o caso especial da alma humana, que havemos de falar a partir da 13ª tese. São as teses, até a 21ª, são as teses psicológicas sobre a alma, e a partir da 15ª são só sobre a alma humana e as suas faculdades. Portanto, havemos de falar sobre isso. Mas os anjos não são formas de uma matéria, portanto é forma num sentido um pouco diferente. Quando nós temos a forma de uma matéria, essa forma é a configuração da matéria, só existe na matéria. Portanto, é isto que significa dizer, como dizia a tese, que nem a forma nem a matéria têm ser por si mesmos. Okay? O que existe, o que tem de ser por si mesmo, é o composto. E agora eu falo do ser da forma e do ser da matéria em relação ao composto. E já estou aqui a falar daquele quarta coisa, aquele adendo final, que dizia a não ser redutivamente como princípio substancial. Portanto, nós podemos falar a forma e a matéria têm ser, sim, existem, produzem-se e corrompem-se, mais ou menos, já vamos ver, têm lugar num predicamento, só redutivamente. Okay? Só na medida em que o composto, a tábua no exemplo, ou outro exemplo, ou uma árvore, tem forma e matéria, e portanto nós podemos falar dessas coisas, da forma e da matéria. Não se geram nem se corrompem. Então, o que é a matéria? A matéria é aquilo que está em potência à forma. O que é a forma? É aquilo que faz com que o composto exista em ato. Portanto, o artesão que fez esta tábua tinha um bloco de madeira, okay, que lhe serviu de matéria. Porquê? Porque esse bloco de madeira estava em potência a receber aquela forma. Okay? O bloco de madeira não era uma tábua, mas podia se tornar uma tábua, portanto estava em potência a receber aquele bloco. Espero que isto seja claro. Okay? Estava em potência a receber aquele bloco, ou seja, quando eu gero o composto, okay? o composto é gerado, há uma matéria que pré-existe, digamos assim, ao composto, há uma forma que é o fim da geração, e a geração do composto é precisamente que aquela matéria receba aquela forma. Okay? Então, porquê que a matéria e a forma não podem ser gerados nem corrompidos? Porque então, se a geração é de uma matéria para uma forma, queria dizer que eu tinha que ter a matéria da matéria, e a matéria da matéria da matéria, e a matéria da matéria da matéria da matéria, e tinha que ter a forma da forma, e a forma da forma da forma, e a forma da forma da forma da forma, até ao infinito nos dois casos. Okay? O que se gera é o composto. Não havia tábua. Okay? Já havia a matéria, já havia a madeira aí a algures. E antes de haver madeira havia outra matéria qualquer. Okay? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como vai a lei de Lavoisier. E a forma também já existia, no sentido em que estava na cabeça do artesão que a implementou aqui. Okay? O que o artesão gerou foi a forma. Claro que, saltando da filosofia para a teologia, porque isto são teses filosóficas, nós sabemos que, no princípio, Deus criou a matéria e que todas as formas vêm da mente de Deus. Okay? Mas isso
Isso chama-se criação, não se chama geração, que são conceitos filosoficamente diferentes. Ok? Passemos essas minúcias à frente. Como sempre, recordo, se tiverem dúvidas podem deixar nos comentários, podem mandar mensagem pelo Instagram, etc, etc. Portanto, a matéria e a forma, nenhuma por si mesma tem ser, só no composto. Nenhuma por si mesma se produz ou corrompe, só o composto. Nem tem lugar num predicamento. O que é que quer dizer predicamento? Então Aristóteles falava dos 10 predicamentos. O que é que são os 10 predicamentos? São as 10 coisas que se podem predicar, dizer, de alguma coisa. O primeiro, mais importante, é substância. Os outros 9 são acidentes. Nós já vimos alguns deles. Por exemplo, a ação. A substância sou eu, Gonçalo, não é um ser humano. A ação, eu estou a falar. A paixão, dói-me a garganta. A posição, eu estou sentado, estou numa certa posição corporal. O hábito, okay? Eu tenho o hábito. O hábito é aquilo que se tem, que se possui. Portanto, eu possuo a capacidade de falar inglês e também possuo roupas. Isto são hábitos. O tempo. O lugar, a posição no espaço, tempo, lugar, a relação, que já tivemos um episódio sobre isso. Esqueço-me sempre de algum. A quantidade. Eu tenho 1,79m de altura, não vou dizer quantos quilos é que tenho, até porque não sei. Tenho quantidade e a qualidade. Okay? Portanto, tenho este tom de pele, tenho esta textura de pele, etc. Okay? Portanto, temos estes 10 predicamentos. A matéria da tábua, sozinha, isolada, não tem predicamento nenhum. Não tem uma substância, não tem quantidade. Okay? Há uma quantidade de matéria aqui, mas o composto tem uma quantidade. A matéria de si, isolada da forma, não tem quantidade nenhuma. Não tem qualidade, porque as qualidades são dadas pela forma. Não tem nada. Okay? Portanto, nenhum dos 10 predicamentos se aplica à matéria isolada. Nem à forma isolada. Okay? Portanto, está a 20 cm acima da mesa. Okay? É a matéria que está a 20 cm acima da mesa? Não. É a forma que está a 20 cm acima da mesa? Não. É o composto. Okay? Portanto, todos os 10 predicamentos só se podem dizer do composto. Ou então, chegamos àquele adendo final, posso dizer da matéria e da forma, no sentido em que a matéria e a forma são os princípios da substância, ok? E, portanto, se a substância está a 20 cm acima da mesa e a matéria é princípio da substância, também posso dizer que a matéria e que a forma estão 20 cm acima da mesa. Mas o que está, de facto, o que está propriamente falando, é o composto e os outros de maneira derivada. Okay? Portanto, eu espero que este episódio tenha sido claro. Estamos a analisar em maior profundidade o conceito de forma e de matéria. Okay? Nos próximos 3 teses vamos continuar a analisar o conceito de matéria. Pronto. Porque o conceito de forma, em parte, já vimos ao falar dos anjos, e havemos de falar quando falamos das teses psicológicas, porque as almas, as teses psicológicas vêm de psique, em grego, que é a palavra para alma, em latim, ou melhor, em português, anima, em latim, que são tipos especiais de formas, ok? Portanto, vamos falar mais de formas, mas pronto, estamos neste panorama das teses ontológicas para as teses cosmológicas e aqui estamos. Espero ter sido claro mais uma vez, espero que isto esteja a ser útil. Se eu não for claro, e se eu for, podem usar na mesma. Usem o Instagram para colocar questões, a caixa de comentários, etc, etc. Eu às vezes não consigo gerir tudo, quanto há pouco tempo demoro a responder, mas estejam à vontade.
Pronto, muito obrigado pelo vosso tempo e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua Mãe, Maria Santíssima. Até à próxima. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta, partilha, subscreve, avalia o podcast.